Ally Sheedy foi, durante os anos 80, uma das atrizes mais reconhecidas da sua geração. Como membro do lendário Brat Pack, ela protagonizou filmes que definiram toda uma década: Jogos de Guerra, Clube dos Cinco, O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas. Aos 23 anos, ela tinha trabalhado com Sean Penn, Matthew Broderick, Emílio Estevez e Rob Lowe. Parecia destinada a se tornar uma das grandes estrelas de Hollywood. Mas, de repente, quando deveria ter dado o salto para papéis adultos de prestígio, ela praticamente desapareceu. Não houve um escândalo público, não houve uma queda dramática, ela simplesmente sumiu do radar mainstream. O que aconteceu de verdade com Ally Sheedy? Por que uma atriz tão promissora acabou décadas depois dando aulas de atuação numa universidade? E como ela conseguiu se reinventar de maneiras completamente inesperadas? É isso que vamos descobrir agora. Alexandra Elizabeth Sheedy nasceu em 13 de junho de 1962 em Nova York, numa família muito ligada à arte e à cultura. Sua mãe, Charlotte, era escritora e assessora de imprensa envolvida em movimentos de direitos civis e feminismo. Seu pai, John, trabalhava como executivo de publicidade em Manhattan. Seus pais se divorciaram quando ela tinha 9 anos, uma experiência que marcaria profundamente sua sensibilidade artística. Desde os 6 anos, Ally estudou balé no prestigiado American Ballet Theatre, com ambições de se tornar bailarina profissional. Mas a adolescência trouxe mudanças físicas que a indústria do balé não perdoava, e ela desenvolveu transtornos alimentares, tentando manter o peso exigido. Ela abandonou a dança e redirecionou sua energia para a atuação. Aos 12 anos, fez algo extraordinário. Escreveu um livro infantil chamado She Was Nice to Mice, que se tornou best-seller e foi publicado por uma editora importante. No dia em que completou 18 anos, Ally fez as malas e se mudou para Los Angeles, onde se matriculou no departamento de teatro da Universidade do Sul da Califórnia. Quase imediatamente, começou a conseguir papéis na televisão, aparecendo em telefilmes e conseguindo um papel recorrente na aclamada série Chumbo Grosso, Hill Street Blues. Seu talento era evidente e Hollywood começava a prestar atenção. Sua estreia no cinema chegou em 1983 com Os Garotos da Pesada, ao lado de Sean Penn, onde interpretou a namorada do protagonista. No mesmo ano, ela protagonizou Jogos de Guerra, ao lado de Matthew Broderick, um suspense tecnológico que arrecadou mais de 125 milhões de dólares mundialmente e a estabeleceu como uma presença carismática nas telas. A química entre os dois atores era inegável e o filme se tornou um fenômeno cultural que antecipou a era da computação pessoal. Mas o verdadeiro ponto de virada chegou em 1985, com o Clube dos Cinco, de John Hughes. Ally interpretou Allison Reynolds, a desajustada misteriosa que se vestia de preto, criava arte com sua caspa e guardava segredos sombrios. Era o papel que a definiria para sempre. O filme, feito com um orçamento de apenas $1 milhão, arrecadou mais de 51 milhões mundialmente e se tornou o manifesto geracional dos adolescentes dos anos 80. No mesmo ano chegou O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, outro filme que reunia o grupo de jovens atores que a mídia começava a chamar de Brat Pack. Ally interpretou Leslie Hunter, uma jovem navegando as complexidades da vida pós-universitária. O filme consolidou seu status como uma das atrizes jovens mais promissoras de Hollywood, embora o termo Brat Pack começasse a se tornar um rótulo que muitos dos seus membros ressentiriam profundamente. Em 1986, ela protagonizou Um Robô em Curto-Circuito, uma comédia familiar sobre um robô militar que desenvolve consciência própria. O filme arrecadou mais de 40 milhões de dólares e provou que Ally conseguia carregar uma produção comercial sozinha. Sua carreira parecia imparável. Ela tinha 24 anos, era uma estrela reconhecida mundialmente e as ofertas não paravam de chegar. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado. Durante esse período de máximo sucesso profissional, a vida pessoal de Ally começava a desmoronar.
Ela manteve um relacionamento com Richie Sambora, o guitarrista do Bon Jovi, que, segundo ela mesma admitiria anos depois, a levou ao abuso de drogas. Em 1985, no momento mais alto da sua fama, foi internada na Fundação Hazelden para tratamento de vícios. A indústria não perdoa as ausências, especialmente para as atrizes jovens. Enquanto Ali lutava com seus demônios pessoais, as ofertas começaram a diminuir. Os filmes que vieram depois, como Feita sob Encomenda, em 1987, e Cidade Corrompida, em 1986, não alcançaram o sucesso dos seus trabalhos anteriores. O Brat Pack estava se dispersando e cada um dos seus membros enfrentava o desafio de provar que eram mais do que produtos de uma época específica. Os anos 90 foram particularmente difíceis. Ali apareceu em filmes como Fear, em 1990, e O Melhor Amigo do Homem, em 1993. Ambos lhe renderam indicações ao Saturn Award, mas nenhum conseguiu restaurar seu status de estrela. Ela também lutou com um vício em remédios para dormir durante essa década, uma batalha que manteria relativamente privada enquanto tentava manter sua carreira à tona com papéis cada vez menores. Em 1992, ela se casou com o ator David Lansbury, sobrinho da lendária Angela Lansbury. Eles tiveram um filho, Beckett, em 1994, e a maternidade se tornou uma prioridade que a afastou ainda mais das grandes produções de Hollywood. O casamento acabaria em divórcio em 2008, mas a família que ela construiu representava uma estabilidade que sua carreira profissional já não oferecia. A verdadeira reinvenção chegou em 1998 com High Art Retratos Sublimes, um filme independente dirigido por Lisa Cholodenko. Ali interpretou Lucy Berliner, uma fotógrafa viciada em heroína que inicia um relacionamento com uma jovem editora. Era um papel radicalmente diferente de tudo que ela tinha feito antes, sombrio, complexo, sexualmente explícito, e ela foi absolutamente brilhante nele. High Art estreou em Sundance e causou sensação imediata. A atuação de Ali foi universalmente aclamada, e os críticos que a tinham descartado como uma relíquia dos anos 80, de repente a viam com novos olhos. Ela ganhou o Independent Spirit Award de melhor atriz principal, além de prêmios da Associação de Críticos de Los Angeles e da Sociedade Nacional de Críticos de Cinema. Ela tinha 36 anos e tinha acabado de provar que era uma atriz séria. Hailey já disse que High Art é seu filme favorito de toda a carreira. O papel ressoava profundamente com suas próprias experiências com o vício, embora nunca tenha sido autobiográfico no sentido literal. A vulnerabilidade que ela trouxe para Lucy Berliner só podia vir de alguém que tinha experimentado a dor real da dependência e da recuperação. Era a arte nascida do sofrimento transformado. O sucesso de crítica de High Art não se traduziu num retorno ao mainstream de Hollywood, mas abriu portas diferentes. Durante os anos 2000 e 2010, Ellie construiu uma carreira sólida na televisão, aparecendo em séries como Psych, onde interpretou a memorável vilã Mr. Young em vários episódios, CSI e outras produções. Eram papéis que permitiam a ela trabalhar consistentemente, sem as pressões de ser uma estrela de cinema de primeira linha. Ela também continuou aparecendo em filmes independentes como A Vida Durante a Guerra, de Todd Solondz, em 2009. O verdadeiro retorno à proeminência chegou em 2022 com Single Drunk Female, onde ela interpreta Carol, a mãe de uma jovem alcoólatra em recuperação. Era seu primeiro papel regular numa série de televisão em toda a carreira e ressoava profundamente com suas próprias experiências de vício e recuperação. Os críticos elogiaram sua interpretação complexa de uma mãe imperfeita, mas amorosa, e a série recebeu excelentes críticas durante suas 2 temporadas. Em 2024, ela apareceu no documentário Brats, dirigido por Andrew McCarthy, que reuniu os membros sobreviventes do Brat Pack para refletir sobre o impacto que aquele rótulo teve nas suas carreiras e vidas. Ellie foi uma das participantes mais reflexivas, falando com honestidade sobre como o termo os definiu injustamente e limitou as oportunidades que Hollywood oferecia a eles.
O documentário se tornou um sucesso no Hulu e lembrou a novas gerações quem tinham sido esses atores. No entanto, esse renascimento teve um lado amargo que define a volatilidade da Hollywood atual. Entre 2023 e 2024, apesar das excelentes críticas, a série Single Drunk Female não só foi cancelada, como foi completamente removida dos catálogos de streaming por decisões corporativas. Foi o lembrete definitivo de que, na era dos algoritmos, nem mesmo o status de lenda protege seu trabalho de desaparecer da noite para o dia. Atualmente, aos 63 anos, Ally Sheedy encontrou um equilíbrio entre a atuação e o ensino. Desde 2021, ela é professora no departamento de teatro do City College de Nova York, onde compartilha sua experiência de 4 décadas com estudantes que muitas vezes nem tinham nascido quando o Clube dos 5 estreou. Ela ensina tudo o que gostaria de ter sabido quando era jovem: como se comportar num set, como se proteger emocionalmente, como construir uma carreira sustentável. Ela também trabalha como editora de livros freelancer sob um nome anônimo, uma atividade que conecta com seu passado como autora infantil e permite a ela uma vida criativa fora da pressão da mídia. É mãe de um filho transgênero, Beckett, de cuja transição ela diz ter aprendido muitíssimo, e tem falado publicamente sobre a importância de apoiar os filhos em seus caminhos de autodescoberta. Chegando a 2025 e 2026, Ally transformou sua passagem pelo City College em algo mais do que um simples trabalho. Ela se tornou uma mentora vital, se especializando em ensinar atuação diante da câmera com um foco único em saúde mental, protegendo seus alunos dos erros que ela mesma viveu nos anos 80. A história de Ally Sheedy nos ensina várias lições importantes sobre Hollywood e a natureza do sucesso. Primeiro, que a fama precoce pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. O Brad Pack lhe deu visibilidade mundial, mas também a rotulou de maneiras que ela levou décadas para superar. Segundo, que as lutas pessoais com o vício não precisam definir uma carreira, mas exigem trabalho constante e honestidade consigo mesma. Mas mais importante ainda, a história dela demonstra que a reinvenção é possível em qualquer idade. High Art chegou quando Hollywood já a tinha descartado e provou que ela tinha profundidades artísticas que ninguém tinha explorado. Seu trabalho recente em Single Drunk Female e sua participação em Bratz mostram uma mulher que fez as pazes com seu passado enquanto continua evoluindo como artista. Para os fãs que a conheceram como Alyson Reynolds em Clube dos 5, sua trajetória representa algo mais complexo do que uma simples história de estrela decaída. É a história de uma artista que sobreviveu às pressões da fama adolescente, lutou contra demônios reais e emergiu não como uma celebridade, mas como uma atriz respeitada, professora querida e sobrevivente resiliente. E bem, essa foi a história completa de Ally Sheedy, de ícone do Brad Pack, a atriz de cinema independente aclamada e professora universitária. Uma lição sobre os perigos do sucesso precoce, o poder da reinvenção e a importância de encontrar significado além da fama. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o like e se inscrever para mais histórias fascinantes sobre as carreiras de Hollywood. Nos vemos no próximo vídeo.